A PEC 06 sofreu alterações. Tiraram vários elementos. O central que foi tirado, o mais importante, que não teria efeito sobre nós, trabalhadores neste momento, que já estão no serviço, especialmente para vocês, aposentados e aposentadas, foi o sistema de capitalização. Que esse por si só já era a destruição do que significava de previdência social. Capitalização não é previdência. Tirou-se isso. O governo pretendia, não só pretendia, como pretende ainda, desconstitucionalizar. E isso tem efeito sobre nós. O que significa dizer isso? Retirar do texto da Constituição as regras gerais da Previdência e transferir para leis complementares. E isso passou, mesmo que não tenha passado no alcance e na profundidade, nas necessidades que o governo diz que tem. Não passou da forma. E não passou porque teve luta, resistência, isso também é importante ser sinalizado. Mas veja, o que passou então? Passaram regras permanentes, toda reforma tem isso da Constituição, e regras transitórias. As regras permanentes valem em larga medida para os que irão se aposentar, os que irão ainda ingressar, ou aqueles que, a partir da promulgação da regra, passe a valer essa regra. Está previsto mais ou menos, isso é um dado importante para todos nós, porque os efeitos, inclusive do que eu vou abordar, chamado de confisco das remunerações, só passa a valer após 120 dias, porque toda reforma da Constituição, toda proposta de alteração da Constituição, tem um prazo entre a promulgação e o período que ela passa a vigorar. Né? E a previsão é de 120 dias, para este caso. Ora, o que nos atinge enquanto categoria docente? Esta PEC 06. Ela já está na letra F. Cada momento que ela sofre alteração, ela vai assumindo uma nova série. Nós chamamos a atenção e iniciamos as análises destacando que a PEC 06 vai expressar um confisco das remunerações, salário, aposentadorias e pensões. Por que ela é um confisco? Esse confisco ele tem dois elementos centrais que irão produzir esse confisco. São duas modalidades de um mesmo elemento, perdão, que é o aumento das alíquotas. Todos nós sabemos que as alíquotas em vigor, a alíquota hoje em vigor, ela é de 11% para os servidores públicos. É uma alíquota única. Da reforma de 2003, que passou a vigorar a partir de 2004, para cá, nós também sabemos que é regra valendo, embora ela seja uma regra, que é a avaliação desse sindicato à época, e ela permanece até hoje. É uma regra ruim, porque ela penalizou os aposentados que foram obrigados a voltar a contribuir com a Previdência Social. Só que vocês voltam a contribuir, não sobre o bruto, mas na diferença entre o seu salário bruto e o teto do INSS, atualmente R$ 5.839,45. Dessa diferença entre esses 5.800 e o seu salário bruto, incide a alíquota de 11%. Certo? Mas só tem uma alíquota, 11%. Nem maior, nem menor. Nós já sabemos disso, desde 2004 para cá. O que faz o governo Bolsonaro? Ele propõe o aumento das alíquotas em geral. A regra passa a valer não mais 11%, mas 14%, que vai descer ou vai subir. Mas passa a vigorar, se aprovado nos termos que aí está, nós vamos brigar para que não seja, 14%.
que vai ser reduzido em 5 pontos percentuais para quem tem salário até R$2.000. Não nos atinge. Atinge uma fração muito pequenina dos servidores públicos federais. Em geral, os servidores públicos federais, os professores dessa universidade, terão, no mínimo, 16,5%. 16,5%. Porque, em geral, nós temos 80%, só na UFPB, professores doutores. Isso já nos coloca num determinado patamar na malha salarial, na grade do nosso salário. Então, vai ser acima de 14%, vai ser já 16,5%. Entre os aposentados, que aí tem a ver muitas coisas, se é titular, se é associado, quer dizer, associado dificilmente, mas tem, porque tem quem já se aposentou, o professor Ivete, por exemplo, se aposentou, né, quando já valia a regra do associado. Mas os aposentados há mais tempo se aposentaram como professor adjunto 4 ou titular, tá? Porque à época não existia a regra do associado. E aí tem, inclusive, uma ação nossa que trata do artigo 9.2 da 8.112, que previa que ao se aposentar, você faria jus à remuneração da classe superior. Vejam, nós estamos sofrendo desmonte disso tudo. E nesta reforma, Bolsonaro propôs, através do Ministério da Economia, a aplicação de uma nova alíquota para todos, aposentados e trabalhadores da ativa. Como eu disse, começa com 14, mas em geral é de 14,5 em diante, para todos nós. Na ativa, a maioria vai pegar de 16,5 em diante. Posso perguntar uma coisa? Não vão pagar juízes, parlamentares, entendeu? Vou falar disso, bem lembrado. Quem é que entra nessa regra? Todos os servidores públicos federais do Executivo. Os servidores do Judiciário, com exceção dos juízes, eles não entram nessa regra. São os servidores do Judiciário. É bem diferente, tá? Os servidores do Legislativo, que é bem diferente, porque a regra para os políticos, deputados federais e senadores, passa a vigorar para frente. E mesmo essas, eles melhoraram muito a proposta original apresentada. Primeiro que eles estão legislando em causa própria. Os militares. Né? Os militares também estão de fora. Eles terão uma reforma específica. E no texto que já foi sinalizada a sua reforma, os militares primeiro vão ter uma reestruturação da carreira, que vai melhorar as suas remunerações. Vai aumentar a alíquota deles também, não como os 14%, mas antes eles têm uma melhora salarial profunda. Não é insignificante. Não tem privilégio, né? Não tem privilégio. E veja. Então veja, como é que está, o que é de fato o confisco nas remunerações? O confisco nas remunerações vai significar que no mês em que passar a vigorar a reforma da Previdência, se aprovada nos termos que aí estão, é que nós vamos ter, no mínimo, 3,5% a mais de desconto. Alguns terão 5,5% a mais de desconto. E uma fração ainda menor pode ter 19,5%, quase 20%. O que significa isso? Um confisco, né? Salário menor. Porque toda vez que aumenta o desconto, nós perdemos na capacidade de compra do salário. E o salário, seja na economia política clássica, os liberais, lá atrás, ou mesmo para a crítica da economia política, não tem diferença nisso. Salário é o quanto é a remuneração responsável pela reprodução dos trabalhadores, do seu núcleo familiar. Tá? Então o que acontecerá? Nós vamos ter dinheiro a menos. No dia 1º ou no dia 2, depende muito do mês, né? Quando cair na conta, vai cair menos. Eu fiz alguns exercícios para a gente pensar sobre isso. Eu
peguei alguns colegas porque eles me ligaram. Só como é que fica a minha situação? Como é que fica a minha situação? Aí eu pegava os exemplos dele para calcular. Mas efetivamente nós vamos ter confisco nas nossas remunerações. O confisco é igual para todos? Não. Qual é a regra que passa a vigorar para os aposentados e pensionistas? Vejam só. Já em vigor a regra de, na diferença entre o teto de INSS e o bruto, incide 11%. Mas é 11%. Vale se você recebe 30, 17, 14, 10 mil, o que seja. É da diferença incide essa lei. A proposta, por enquanto aprovada, muda a regra de definição da alíquota. A alíquota eles poderiam ter dito, olha, a alíquota que passa a vigorar será de 14% para os aposentados e pensionistas. Mas eles não fizeram isso. Então, para quem já tinha muita raiva da criação ou do processo que instituiu a cobrança entre os aposentados, vocês devem ter ainda mais raiva do que está apresentado agora. Lógico, a insatisfação tem que ser muito maior, porque a definição da alíquota considerará o seu salário bruto. Vou tentar explicar isso. O que significa dizer isso? Se o meu salário bruto for entre 10 e 20 mil, o bruto, não é o líquido, entre 10 e 20 mil, vai incidir uma alíquota de 16,5%. Vai ser definida a alíquota. A alíquota manterá, ela vai continuar incidindo entre a diferença do teto do INSS e o bruto. Mas a definição da alíquota, a regra muda. As alíquotas não são progressivas, então vai definir a partir do seu bruto e não da diferença, porque eles também poderiam ter dito, olha, a definição da alíquota será em razão dessa diferença. Não, a definição é o bruto. Se o meu bruto for até 10 mil, 14,5, tá? Então, concretamente, vai expressar aí entre vocês, aposentados e aposentadas, também um confisco salário, um confisco das remunerações. Entre 10 e 20 mil, uma área de 16,5. Significa entre 2 mil e danos. Eu fiz um exemplo só para a gente ter. Eu fiz com um número arredondado para facilitar a matemática. E peguei o exemplo do seguinte: atualmente, um professor que tenha 10 mil reais de salário bruto, nas regras atuais, a alíquota de 11% representa um desconto de R$ 457,66. Por quê? Porque essa alíquota ela vai incidir na diferença, lembram? Sim. Que é R$ 4.160,55. Se vigorar conforme as regras que estão por hora aprovadas em primeiro turno, esse desconto passará para R$ 603,27. Uma diferença, né, de pouco mais de R$ 140. Marcelo, você sabe qual é o teto dele exato, assim, a partir de que valor é incidido isso aí? Não. Hoje, o teto do INSS é R$ 5.839,45. Esse é o teto. A gente começa a pagar, né? Em cima disso, incide uma alíquota, que atualmente é 11%. Por isso, hoje seria R$ 457,66, que tem 10 mil. Mas se eu tenho 10 mil e um, 10 mil reais e um, vai incidir 16%. Ao invés de R$ 603, isso vai dar um salto a mais. Tá? Eu só fiz por baixo. Tá? Peguei uma média para apenas fazer como exercício os 14,5%. Mas poderia ter pego 16,5%. Você podia fazer agora, entre 10 e 20 mil ali, 16,5 fica quanto de desconto? Veja, aí depende, mas vamos arredondar para 20 mil. Aqui, de 10 a 20 mil. Mas vamos pagar de 20 mil para arredondar. Olha, 20 mil menos os 5.839,45, 14.000
R$160 é a diferença. Vou multiplicar aqui os 16,5%. Vai para R$2.336. De desconto. Os 16,5. 2.300. 336. Isso se for 20 mil. O seu caso não é 20 mil, professora? Porque a gente conversou logo cedo e a gente viu o seu bruto. Aí tem que cada caso é um caso. Mas a alíquota já vai estar definida por 16,5. Independente do valor. Se é 10.001 até 20 mil, 16,5 de alíquota. Se for 20.001. Se for 20.001, 19,5%. E assim sai. E assim Não sai. pode tirar o 1, não, ficar nos 20. Então veja, a regra em geral, o mais importante é entender que nós precisamos reagir ao que está aí colocado. Ainda é tempo? O tempo é nosso inimigo, porque está encurtando. Eles pretendem votar em segundo turno dia 6. No Congresso. Depois vai para o Senado. É possível produzir alterações? É necessário. É necessário. Porque assim, embora eu tenha perguntado se é possível, eu respondo dizendo que é necessário. Se vai ser possível, isso vai depender de vários elementos. Essa é a primeira coisa. Vai ter mobilização. Aí eu Tem vou... alguma proposta para eles? Vai ter mobilização, né? Sim, aí vou concluindo. Vai. Duas coisas. As informações, as medidas que o governo está apresentando. E aí mudam numa regra que tem a ver com aquele e-mail que chegou. O e-mail que chegou diz assim: os aposentados têm direito adquirido. Os que ingressaram até 2003 têm direito adquirido de integralidade e paridade. Significa dizer que o aumento que receberem os trabalhadores da ativa terá efeito sobre os aposentados e pensionistas. Só tem um detalhe. Isso é verdade. Isso é verdade. O reajuste das aposentadorias de vocês, em regra, em tese, e eu vou colocar o em tese porque e vou justificar porque em tese vocês sofrerão os mesmos efeitos. Se tiver aumento, vocês têm aumento. Se tiver congelamento, tem aumento, tem congelamento. Não, eu vou dizer sofrer os efeitos, porque se tiver congelamento, vocês serão congelados também, as remunerações, tá? E por que eu estou falando em sofrer os efeitos? Porque à medida que for tomada, e tem a ver com o futuro, sim, tem a ver com a quebra da estabilidade, tem a ver com o ofício circular que passou, chegou ao nosso conhecimento durante o final de semana, o governo prevê, vê só, futuras. O que é o futuras? Entre inúmeros problemas e efeitos sobre o desenvolvimento de ciência e tecnologia, porque ele não está relacionado a isso, ele está relacionado à destruição da universidade, tal qual nós conhecemos e defendemos. Ele permitirá a contratação de professores, não pelo RJU, pela 8.112, e poderão ser contratados pela CLT, através de organizações sociais. Organização social. E o ministro foi mais além, né? Ele deu entrevista, então foi ele quem disse, não somos nós que estamos atribuindo. Contratar sem concurso, o que é um absurdo enorme. O que é ilegal. Mas vejam, quando ele coloca isso, ele abre a possibilidade de extinção da carreira hoje. Essa, que se tiver aumento, vocês vão ter. Mas se ela tiver extinção, acabou. Não tem aumento. Extinta a carreira, não terá mais progressões, não terá mais aumentos. Então isso vai repercutir. Ou seja, vocês vão sofrer os efeitos? Sim. Se o futuro se passa como está, e se passa a contratar professores por outro regime de trabalho, a carreira hoje docente, que envolve a BTT e Magistério Superior, entra em extinção. E entrando em extinção, atinge também os aposentados e pensionistas. Ora, o ofício circular também fala em congelamento, porque ele está sinalizando que não vai ter aumento
previsto na lei orçamentária para o próximo ano. Isso significa dizer que não vai ter aumento para aposentados e pensionistas. Mais ainda, ele está falando na necessidade, desde o final da semana passada, de reestruturar as carreiras. Tem muita carreira, são mais de 3.000 carreiras, é difícil negociar um monte de coisa. Esse pacote foi pensado lá atrás. Vocês devem lembrar que Temer apresentou um estudo em que teria um carreirão, chamando assim, unifica todas as carreiras do serviço público do Executivo, que o salário seria o teto do INSS. Ninguém teria carreira superior a isso.